Agora, gente, eu fiquei sabendo que você fez reportagem, aí estava me falando, eu estava estudando, né, a minha diretora estava me explicando, eu fiquei sabendo que você teve momentos dramáticos que você levou um tiro. Levei um tiro. Já tem alguns Oi? anos. Aí, não, eu fiquei tão chocada quando falaram que você levou o tiro, aí piorou. Porque o tiro não era um tiro, simplesmente, que tudo que era é muito, né? Era um tiro de fuzil. Eu falei, nossa, mas oi? Como assim? Foi um tiro de submetralhadora 9mm, que é muito potente. O fuzil, na região que pegou, arrancaria o meu braço na hora. Mas a submetralhadora, ela vai fazendo um estrago, né? E Não. pegou pulmão, pegou costela. Foi bem grave na época. Aonde foi? Aqui. Eu fiz plástica reconstrutora, mas ainda tem uma marquinha. Não sei Não, se não você ficou nada. Mas entrou assim ou entrou... Entrou na diagonal. E saiu? Saiu Para. perto da minha coluna. Foi dedinho de Deus, assim, fazendo curva, porque a bala fez curva, imagine. Passou Nossa, milímetros da aorta e Nossa. da minha coluna. E da coluna para pegar uma coisinha. Exato. Se o projétil tivesse ficado, poderia ter virado, porque a bala da submetralhadora, ela é comprida, então, da 9mm, então podia ter virado e eu Peraí, gente, mas ficaria o que você estava fazendo exatamente e como foi a história? Eu fazia muita cobertura policial, eu não era da editoria de polícia, mas como eu era repórter do dia a dia, o que acontecia, eu estava lá. E eu tinha bons contatos, bom relacionamento com as fontes policiais. Então, eu sempre fazia coberturas policiais. E aí foi numa incursão. Mas esse dia, me conta assim, você estava normal? Não estava. Eu tinha... Olha que impressionante. Na semana anterior, eu fui numa outra incursão policial e comentei com uma amiga. Na época ela trabalhava na rádio e eu perguntei, você tem a sensação de que você vai tomar um tiro na vida? Que horror! A pergunta da pessoa. E aí ela, ai, tá louca, claro que não. E a gente estava escondidinha, sempre se protegendo de tiroteio. Eu falei, eu tenho. Mas a amiga estava lá no tiroteio também? A gente estava escondidinha assim na barricada. O que ela estava fazendo lá, amiga? Cobrindo, ela estava fazendo a rádio Band News e eu estava fazendo pela Band. Peraí, mas olha, isso é surreal. Vocês estavam escondidos para não ganhar tiro? É porque a gente estava fazendo a cobertura policial. Entendi. Rolando o tiroteio, e a gente estava numa proteção, numa área de proteção, abaixadinha assim, esperando tudo acabar. Uhum. E aí eu perguntei isso pra ela, ela falou, você tá maluca? Claro que não. Eu falei, puxa, eu tenho. Ela aí fica quieta e tal. Isso foi numa quarta. Na segunda-feira, eu fui trabalhar, e eu sempre fui trabalhar com muita empolgação, com muito ânimo. Naquele dia eu estava mal. Não queria sair de casa, estava numa bad. E cheguei lá, e eu sabia que ia ter uma incursão policial naquele dia, eu já tinha sido avisada. Então, falaram, olha, a gente mudou, não é mais a incursão no lugar tal, é no Dona Marta, em Botafogo. Liguei para a redação, comuniquei, eles me deram autorização para seguir. Fui, então, para Botafogo e percebi que uma das ruas mais movimentadas, Voluntários da Pátria, tudo parado, assim, não tinha ninguém, vazio, tudo morto. Estranho. E um horário, 6 e pouca da tarde, eu falei, estranho, mas tudo bem. No momento que eu virei para botar o colete, para pegar o colete, que a gente tinha orientação. Peraí, você estava fora do carro? Não, estava sentada no banco do passageiro. Tá. E o colete à prova de balas no banco de trás, porque a gente tinha orientação de não chegar na comunidade com o colete, para não causar uma má impressão, enfim. Virei para pegar o colete. Na hora que eu virei, eu ouvi os fogos, que sempre anunciam, né? A entrada da polícia, não sei hoje em dia. E aí foi automático. Eu virei, ouvi os fogos e fui atingida. Então, felizmente, eu não estava... Peraí, você ouviu os fogos... E virei para pegar o colete, tá. eu falei, a polícia deve estar subindo. Aham. E na hora que eu virei, aí eu fui atingida. Como assim? Eu ouvi o estampido no meio dos fogos, eu ouvi, associei o barulho da... Mas dentro do carro? Dentro do carro, sentada. E você teve consciência que você foi baleada? Como Sim. é que foi? Como é que é a sensação? Eu falo que assim, imagina um empurrão supersônico, assim. Um empurrão é um impacto muito forte. Bom, assim? Muito, muito, muito forte. Esse papo de que, sente sede, não senti nada disso. Sede? Muita gente fala, tomou tiro, sente sede. Mentira. Oi? Eu não senti, não. Mas aí não tive tempo de pensar que eu estava com sede, né? Mas aí na hora doeu... Como é que foi? Doeu muito? Não, eu senti um calor muito intenso. No lugar? No lugar. Você botou a mão, óbvio, né? Não precisei, porque aqui jorrava, fazia assim... E eu sentia atrás o sangue escorrer e eu fiquei, curiosamente, eu fiquei muito tranquila, porque eu queria ter o controle da situação dentro do que eu podia e comuniquei ao motorista, que também era cinegrafista, eu falei, fica calmo, mas eu tomei um tiro.
Ele falou, ai, você tá louca? Brincar com uma coisa séria? Eu falei, mas eu não tô brincando. E mostrei. Na hora que eu mostrei, eu falei, liga para a redação, avisa o que aconteceu, me leva para um hospital, porque tem que mandar outra equipe para cá. E eu preciso de socorro. E com muita calma. E rezando muito e tentando... Quando eu E não percebi que a doía? minha... Queimava. Queimava. A memória do cheiro do sangue ficou dentro de mim por um tempo. E eu falei para ele, quando eu percebi que eu estava indo embora, eu tinha certeza que se eu apagasse ali, eu não voltaria. E eu pedi, machuca a minha mão. Para. Não me deixa morrer, que eu não tenho com quem deixar meus pais. Eu era a única filha solteira, meus pais sempre foram a minha paixão. Nossa, que loucura isso. E eu falei, não comunique, avisa para não contar nada para os meus pais enquanto a gente não souber realmente o que aconteceu. O que E o pegou, cara não quem saiu pegou. com o carro? O que que... Olha, a gente foi dali para o primeiro hospital, para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não me atendeu. Eu fui para o Hospital da Lagoa, que era o mais próximo, não tinha Sangrando. emergência, jorrando assim, ó. Aí eu pressionei atrás para estancar o sangue, mas aqui eu via pelo retrovisor, né? Pelo espelho. Aí você começou a perder a consciência, né? Porque perde muito Fiquei sangue. fraca, ficando muito fraca. E daí nós fomos para o Miguel Couto. Mas por que não Hospital te atenderam na público. Lagoa? Não tem emergência. Eu não sei hoje em dia, naquela época não tinha. Mas Miguel Couto. eles viram a situação e começaram a gritar. Não tem emergência, não tem. E a gente voou para o outro lado Miguel da Couto é cidade. muito bom, né? Muito. Olha, o hospital público que me atendeu muito O bem. Miguel Couto é muito bom. Eles fizeram, independentemente de eu estar ali na condição de repórter, de Não alguém importa. de comunicação, eles não me trataram com diferença por Chegou ali, isso. pegaram. Exato. Eu não consegui descer do carro, porque eu já estava fraca. Os policiais me colocaram numa cadeira de rodas, fizeram um boletim de ocorrência ainda comigo, testaram os sinais vitais e ninguém me dizia o que tinha acontecido. Os primeiros profissionais da área da saúde, que eu não sei se eram enfermeiros ou médicos, mas que me atenderam ali, não diziam. Diziam, você fraturou a escápula. Eu dizia, não, eu estou mexendo. Ninguém falava. Como? Você sabia que tinha levado um tiro? Mas eu queria entender se atingiu. Eu estava ficando fraca, minha respiração difícil. Eu falei, pegou pulmão. Pegou pulmão. Bom, aí eu fui atendida depois ali mesmo. Não tinha anestesia, então botaram o dreno sem anestesia, porque não tinha, né? Não era um descuido deles. E fizeram até brinco, eu digo que foi um trabalho do MacGyver, aquele cara do seriado de antigamente que fazia de todo tipo de gambiarra. Pegaram uma seringa subcutânea, colocaram numa mangueirinha, essas que a gente faz garrote, numa mangueirinha, prenderam e fizeram o dreno, porque não tinha equipamento também. Então, eles foram maravilhosos. Passou, mas... aí eu fui para a enfermaria, morrendo de frio, e que as pessoas têm que levar os seus lençóis e tal, e, enfim, uma emergência, me enrolaram no jornal, e meu pai chegou e viu aquela cena. Sangrando no jornal. Imagina, eu estava toda suja ainda, enrolada num jornal, e aquela memória também, aquilo não sai da minha memória, aquela lembrança ficou muito latente. E daí eu fui transferida para um hospital particular, onde eu também fui muito, muito bem assistida pela emissora e pela unidade de saúde. E fiquei um mês, assim, fiquei um tempo na UTI, um mês internada, o dreno não estava funcionando, a fisioterapia também não. E aí o médico perguntou, você tem fé? Eu falei, eu tenho muita. E ele disse, vou precisar que agora você tenha realmente muita fé. Nossa, é péssimo a pessoa falar isso e falar, bem animador. Ferrou. Bem animador. Né? E eu falei, mas por quê? Ele falou, Péssimo, olha, nada está gente. dando certo. Claro. Foram muito honestos. Nada está dando certo. Formou uma fístula, né? Fez um furinho no pulmão, não fechou, não regenerou, mesmo com tudo que a gente estava fazendo. E ele disse, a gente vai ter que fazer um exame e uma cirurgia. Só que a cirurgia são duas possibilidades. A gente só vai saber fazendo esse exame e você vai estar anestesiada. Então não sabe o que vai dar. Não sabe o que vai dar. Se for por videolaparoscopia, rapidinho, uma cirurgia simples, sem risco, e você vai ter uma recuperação muito boa. Mas se for outra cirurgia, que a gente tem que te abrir em U, corre um risco de morte muito grande, você vai ficar com uma cicatriz horrível o resto da vida, que é o que menos me importava. E ele falou, eu não sei te precisar qual vai ser. A gente precisa primeiro desse exame. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos encarar. Eu tinha certeza que tudo ia ficar bem. Eu estava muito em paz. Eu tinha muita fé. E eu estava, imagina, um mês internada, eu estava toda feiosa, peluda. Falei, posso só me arrumar? Você tá falando sério? Aí eu falei, sabe por quê? Eu vou te falar. Pensei assim, se eu morrer, você sabe que
Quando alguém nasce, é pouca gente que faz festa. Agora morre. Todo Todo quer lá mundo ver. vai. Aquelas carpideiras, todo É mundo. verdade. Eu falei, vai que eu tô morta, nego, olha assim, ó. Aí eu, com pelo, parecendo uma Frida Olha a Kahlo, outra. bigode. Eu pensei. A unha, tudo, fez tudo. Aí eu pedi liberação. E eu não sou a rainha da vaidade, não. Mas eu falei, minha matéria vai com dignidade. Eu acho certíssimo, Né? acho justo. Imagina, Deus me deu um corpo saudável, Justo. perfeito. Deixa eu valorizar isso aí se eu for embora. E eu pedi autorização. Eles enlouqueceram. Falaram, como assim? Como Eu assim? falei, eu quero. Tá bonita. Eu quero estar bonita. E fiz francesinha na Fez unha. Fui tudo. toda rena na sobrancelha. Arrasou. E fui. aí? E deu tudo certo. Mas aí fez laparoscopia? Foi laparoscopia. Mas tirou um pedaço do pulmão? Tirei parte do meu pulmão. Por laparoscopia? Sim. Você tem mais dificuldade para respirar? Não tenho, Normal. porque como eu sempre tive uma vida saudável, não fumo, pratico atividade física, isso facilitou a minha recuperação. E eu fiz muita fisioterapia respiratória. Na sequência, fiz um trabalho de exercícios funcionais também para melhorar o condicionamento, corria. E hoje não tenho nenhuma dificuldade, graças a Deus. Gente, que história. E quem foi a primeira pessoa a te visitar no hospital? Foi Boechat? Foi Boechat. E também isso sempre ficou muito vivo dentro da minha cabeça. Eu estava na UTI e eu lembro que era o primeiro leito. Ele foi o primeiro a me visitar junto com o Darwis Paranhos, diretor da Band. E eu lembro que eu fiquei estática, assim, olhando eles dois no pé da cama. Eu não podia falar muito, agradeci e tal. Ele conversou um pouco comigo e só me cutucou o pé e disse assim, olha, não demore muito não, hein? Fica boa logo, é o que a gente precisa de você. Ele estava tão bonito, ele estava com um terno que parecia que tinha patentes, assim, coisas penduradas. Ele estava muito elegante. E ele foi o primeiro a me visitar. Muito querido. Muito, muito. Por isso que, assim, nossa, mas que eu sou história extremamente essa sua, grata. Hein? Pois é.